Tickets available at caymanboxoffice.com, all Jake Scott's locations and the Spin Studios. The Ministry is coming. Pois é, para a gente tratar dessa questão dos inquéritos fraudulentos, inconstitucionais do STF que dizem respeito a atos antidemocráticos, milícias digitais, inquérito das fake news, a gente precisa primeiro fazer um retorno ao passado, ao ano de 2019, para observar onde exatamente tudo começou. Não sei se é possível a produção colocar para mim na tela, eu acho que a gente vai precisar desse recurso agora, que é o seguinte: tem uma capa da revista Cruzoé, que pertence ao site de notícias antagonista. Eles publicaram em 2019 uma matéria falando sobre o juiz do STF, o Dias Toffoli, que é uma matéria chamada O Amigo do Meu Pai. E aqui está na capa da revista, que é o seguinte: Marcelo Odebrecht revela a Lava Jato que esse era o codinome de Dias Toffoli na empreiteira. O amigo de meu pai, esse era o codinome dele. Relembrando para quem está chegando agora, quem é muito novo, Marcelo Odebrecht era um empresário brasileiro, filho de um dos maiores empresários brasileiros, que eram os donos aí da antiga empresa Odebrecht, que hoje tem outro nome, que é a Novonor, né, alguma coisa assim, de construção civil. Então eles tinham têm contratos com prefeituras, estados. E aí que surgiu muito da questão da Lava Jato naquele tempo de 2015, 2016, as famosas delações e tudo mais. Então aqui na matéria estavam detalhando o processo que o Dias Toffoli, o juiz da Suprema Corte Brasileira, do STF, estava envolvido. A matéria foi censurada pelo próprio Dias Toffoli. Posteriormente, depois a censura da matéria caiu, isso ainda no ano de 2019. Conforme a gente consegue ver no print seguinte aqui, que está mostrando um pouco mais aqui já no site da própria revista Cruzoé da época. E mais a seguir falando, o portal aqui no caso de notícias, o G1, falando sobre essa censura que foi imposta. O Dias Toffoli colocou a censura e depois passou esse processo para as mãos do Alexandre de Moraes. Então o inquérito das fake news começou com o Alexandre de Moraes exatamente aí, apurando uma matéria jornalística real baseada numa delação premiada da Operação Lava Jato. Então aqui na própria matéria do G1, da época, do ano de 2019, a gente já está vendo. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, relator do inquérito que apura notícias fraudulentas, estipulou multa diária de R$100 mil. Polícia Federal vai ouvir os responsáveis do site O Antagonista e da revista Cruzoé, que publicaram um documento que cita o presidente do STF, que na época quem era o presidente do STF no ano de 2019 era o Dias Toffoli. Aliás, ex-advogado do Partido dos Trabalhadores. Então, como a gente consegue ver, foi exatamente aqui o início de tudo. Foi aqui. O que mais tarde, para o fim de 2020, lá para o início de 2021, gerou-se o livro O Inquérito do Fim do Mundo, o apagar das luzes do direito brasileiro. O Inquérito do Fim do Mundo, organizado por uma procuradora do Ministério Público, com uma coleção de vários artigos dentro desse livro, de juristas, né, juízes, enfim, que analisaram esse inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news, ou o inquérito dos atos antidemocráticos, ou o inquérito das milícias digitais, enfim. Tudo isso foi apelidado de inquérito do fim do mundo. E que teve início exatamente ali em 2019, com o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes tentando censurar uma matéria jornalística baseada em delações premiadas reais. E poder perceber o quão esse processo foi prejudicial nos anos seguintes, a gente vai precisar agora analisar ele por dentro das provas que foram coletadas até o presente ano, que é o ano de 2022. Para quem vai estar ouvindo isso no futuro, saiba que está sendo gravado em 2022. Um dos maiores jornalistas do país, que é o Diego Skostesky, ex-diretor de redação da revista Época entre o ano de 2013 a 2018. Ele cobriu os bastidores da Operação Lava Jato e possui grande experiência através de trabalhos prestados para diversos veículos de imprensa brasileiros. Neste ano corrente, 2022, publicou um artigo no site particular dele, analisou toda esta operação. Ele analisou todo este inquérito das fake news ou dos atos antidemocráticos ou das milícias digitais. Então aqui, no texto dele, vou ler agora para vocês, é um texto relevante
E inclusive ele está disponível no Telegram do programa Relaxa Companhia, para quem quiser. O link está aqui na descrição do programa, nas redes sociais em que ele está colocado. E eu vou ler, eu prometo que é uma leitura curta, mas é extremamente relevante o que escreveu aqui. Diego Skostesky. Nenhuma surpresa. A decisão de Alexandre de Moraes contra os empresários conversando em um grupo do aplicativo WhatsApp, provocada pelo senador da República Randolph Rodrigues e formalmente tocada pelo delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, responsável pela petição que gerou os mandados de busca contra empresários bolsonaristas, agiu sem nenhuma evidência fática de tentativa de golpe ou de articulação séria contra o Estado Democrático de Direito, fundamentando-se apenas numa matéria do site Metrópolis que demonstravam prints de conversas regulares, ao contrário do que se insinuava em off. Nada além disso. De resto, a exemplo da vasta maioria de casos semelhantes sob o comando de Moraes, tem-se um amontoado de dados desconexos e frequentemente irrelevantes. Agentes federais recorrem ao baú de dados de outros inquéritos, como dos atos antidemocráticos e das milícias digitais, para mapear relações frágeis. O trabalho nesses casos é fraco. Moraes e a equipe dos agentes federais juntam volume de dados e deles só extraem adjetivos e ilações. Fazer organograma é fácil, mas produzir provas nem tanto. Como não parece haver alguma razão plausível para decretar a operação contra os empresários, Moraes divulga documentos das relações anteriores. Como não parece haver alguma razão plausível para decretar a operação contra os empresários, Moraes divulga documentos das operações anteriores. Fica parecendo que tem muita coisa. Impressiona. Facilita a narrativa para oposicionistas a Bolsonaro. Mas, como acontece desde 2019, a leitura do que se obtém é tediosa. As páginas avançam e não se encontram fatos relevantes, nem evidências de crimes ou a concatenação lógica deles. A esta altura, sinceramente, de duas uma. Ou os agentes federais, neste caso, e Moraes, fazem um trabalho amador e incompetente, ou as suspeitas não procedem. A representação dos agentes federais é constrangedoramente ruim, fraca. Diante da gravidade do que se aventa, é preciso ter um trabalho melhorzinho. Há, portanto, somente relatos de falatórios, o que não é crime. Nenhuma das conversas apresentadas traz qualquer afirmação sobre organização ou tentativa de organização de um golpe. Isso seria crime. Mesmo assim, Moraes decidiu pela quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático dos empresários, além da busca e apreensão dos respectivos celulares. Para tentar dar substância a algo que não tem, Moraes e o delegado disseram que alguns dos empresários do grupo do aplicativo WhatsApp eram, ou ainda são, investigados em inquéritos relacionados. O juiz, Alexandre de Moraes, apresenta elementos colhidos nas investigações anteriores sobre fake news, atos antidemocráticos e milícias digitais. O delegado cita, e Moraes reproduz, fatos já conhecidos acerca desses empresários. Diante das suspeitas pretéritas e permanentes, as conversas deles no grupo configurariam, por definição, a possibilidade de uma espécie de plano golpista. Esse salto lógico conduziu à autorização das medidas restritivas. Desde o ano de 2019, o ministro comanda inquéritos que apuram suspeitas da existência de organizações criminosas destinadas a quebrar a ordem democrática. Até agora, mesmo nos casos citados pela Polícia Federal, não houve resultados concretos, embora Moraes tenha mantido afastado das investigações o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, aliado de Jair Bolsonaro. A prática recorrente viola o sistema acusatório vigente no Brasil, na qual o Ministério Público é o titular da ação penal. Ou seja, só há processo criminal se o Ministério Público oferecer denúncia e um juiz imparcial a acolher. Para ilustrar uma barafunda de relações frágeis, o gabinete do juiz recorre a organogramas. Os dados são antigos e nada renderam de útil para um processo criminal, mas mostrariam a conexão entre os investigados, assim como os núcleos da organização criminosa. Os fatos que sustentam os organogramas e as teias de relação entre os personagens, contudo, não parecem sustentar a hipótese criminal dos agentes federais. O delegado e um juiz instrutor de Moraes mencionam depoimentos vagos, prints
pouco informativos de conversas em WhatsApp e bilhetinhos apreendidos em etapas anteriores dessas investigações. Como Moraes considera toda e qualquer ação dos investigados como um crime, sob a luz do atentado ao Estado Democrático de Direito, toda e qualquer relação entre eles demonstra, para Moraes, a existência de uma comunhão criminosa de desígnios. Todo e qualquer pagamento de patrocínio a sites bolsonaristas vira indício de financiamento de milícias digitais, e a confusão está exatamente aí. Falas específicas que poderiam ser objeto, na instância competente, de investigação por incitação ao crime acabam diluídas diante da hipótese inverossímil de uma grande conspiração agindo contra a democracia. Há, por exemplo, prints de conversas de Alan dos Santos, inclusive com Eduardo Bolsonaro, em maio de 2019, confirmando uma parceria com Luciano Hang para financiar o extinto site Terça Livre apenas. Não são apresentados comprovantes desses pagamentos, sendo mencionados por Moraes apenas o crescimento da arrecadação do canal no YouTube, passando de pouco mais de R$253 mil em 2018 para quase R$1.300.000 no ano seguinte, via AdSense e assinaturas premium de milhares de membros. As outras informações trazidas no documento só apresentam fatos já sabidos, como o uso da plataforma internacional PayPal por Alan dos Santos para custear o projeto de mídia independente dele. Parte desse dinheiro seria transferida a outros influenciadores bolsonaristas, segundo Moraes. Um dos indícios deste financiamento, de acordo com Moraes, é o custeio de alguns ônibus para levar bolsonaristas a Brasília no 7 de setembro de 2021, por Marlon Bonilha. O juiz diz que o dono da empresa, Protorque, recebeu o dinheiro de Luciano Hang para garantir essa viagem por ônibus dos apoiadores do presidente. Até aí, qual é o problema? Nenhum, do ponto de vista criminal. Mas como esse ato é interpretado automaticamente como apoio a um golpe, ganha relevo que chega perto de ridículo, estando escrito 10 caminhões diante do STF no organograma, de forma destacada. O fato que faltava para demonstrar o aparente crime de lesa-pátria que jamais ocorreu. Perdão se parece hiperbólico, mas convenhamos, desde o ano de 2019 estou analisando e lendo essas peças fracas, em fatos e em direito, que saem desses inquéritos, o vivente acaba perdendo a paciência. Diego Skostesky. Não cheguei nem a comentar dentro do a própria análise dele, porque eu achei de forma muito clara tudo que ele expôs. Ou seja, é um grande volume de dados coletados que no final das contas não comprovaram nada, muito embora o juiz e o delegado quisessem comprovar o que eles já tinham em mente, não chegou-se à conclusão desejada. Então, aqui está esse brilhante texto, essa brilhante análise de um dos maiores jornalistas investigativos do país.